Olá, meu nome é Raquel, eu sou licenciada em História, atualmente estudante do programa de pós-graduação em Educação da Universidade Estadual de Santa Cruz, o mestrado profissional. Também sou bolsista do programa de bolsas institucionais na universidade e integro o grupo de pesquisa em Política e História da Educação, o Gruped UESC. Hoje apresento aqui no evento o meu trabalho, cujo título é esse que vocês podem ver na tela: Combater o analfabetismo e defender a pátria, a Academia Manuel Vitorino, Bahia, 1919 a 1929. O objetivo do trabalho é analisar a Associação Literária Academia Manuel Vitorino, uma associação constituída por membros da elite intelectual e da classe média baiana, com atuação em Salvador desde o final da década de 1910 até os anos 1920, ou seja, no período que nós costumamos conhecer como a Primeira República. O trabalho se justifica pela atuação que a Academia Manuel Vitorino vai ter no espaço da capital baiana. A Academia Manuel Vitorino vai desenvolver iniciativas formais e informais de educação das massas, produzindo e disseminando discursos que nós podemos analisar e considerar como nacionalistas, defendiam um ideal de educação patriótica mesclado a traços de militarismo. Essas características nos despertam a atenção a partir da sua semelhança e proximidade com projetos do nosso presente, que se amparam em discursos de proteção à pátria e, a partir disso, procuram cercear o caráter democrático da educação. Isso nos convida a olhar o passado com um olhar investigativo, a fim de compreender como este tipo de ideal se cola à constituição da educação em nosso país, o que há de continuidade e o que há de ruptura nesse processo. A fim de dar andamento ao nosso trabalho, nós aplicamos a metodologia da pesquisa documental, é uma pesquisa documental de cunho histórico, baseada no paradigma indiciário de Carlo Ginzburg, ou seja, através de indícios, de sinais, nós identificamos também através da microescala um fenômeno social que é mais abrangente, que é justamente a influência que esses discursos nacionalistas terão na formulação de um discurso sobre a educação. As nossas fontes são os periódicos da época, principalmente, mas também usamos os documentos oficiais produzidos pela instituição, ou seja, pela própria Academia Manuel Vitorino. Os nossos periódicos são coletados especialmente na Hemeroteca Digital Brasileira, mas também em outras fontes, enquanto os documentos oficiais da instituição estão principalmente no Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, o IGHB. A análise de nossas fontes se baseia na análise do discurso de Michel Foucault, através da qual nós tentamos perceber as regularidades do discurso, também as interdições que ele sofre e, especialmente, os traços de ideologia e luta pelo poder que se manifestam através de sua constituição. O nosso estudo se insere, como é possível perceber, no campo da história da educação. Adotamos alguns aportes teóricos, aqui nós destacamos 3, entre outros que nós utilizamos. Utilizo a professora doutora Cíntia Borges de Almeida, que vai nos falar em sua tese de doutorado a respeito da ação de uma série de ligas, de partidos, de ações informais e informais, constituindo o que nós compreendemos como empreendimento em que se transforma a educação. Ela faz essa análise para o período da Primeira República e eu adoto ela aqui como uma das minhas referências. Utilizo as ideias de Anderson e de Hobsbawm sobre a difusão e a criação dos discursos nacionalistas, sendo que, como eles têm posições discordantes, o Anderson se ampara numa crítica ao Hobsbawm, eu utilizo, na verdade, uma intersecção entre eles, porque para o Hobsbawm, a escola primária era essencial a essa difusão das ideologias nacionalistas, enquanto para o Anderson, a educação de forma geral e a imprensa também atuavam nesse sentido. Então, buscando essa intersecção entre os dois,
é que utiliza suas ideias, mas principalmente as ideias de Benedict Anderson. Utilizo também o conceito de educação cívica do Joaquim Pitacilgo, mas também o seu livro A República e a Formação dos Cidadãos, e da Ângela de Castro Gomes eu utilizo o conceito de pedagogia da nacionalidade. Vocês podem ver agora na tela um dos documentos que nós utilizamos, um documento produzido pela própria Academia Manuel Vitorino, que nós encontramos no IGHB, na qual a retórica de combate ao analfabetismo aparece de forma muito evidente. Era esse o seu principal mote. Mas esse mote se amparava na defesa de um discurso cívico-patriótico. Então, essa educação deveria servir principalmente à constituição da nacionalidade. Em busca disso, a Academia Manuel Vitorino, através do seu centro nacionalista, fundou cursos, aulas primárias, desenvolveu e divulgou materiais como os Mandamentos do Brasileiro, escrito aí com a escrita da época. Já encaminhando as nossas considerações finais devido ao tempo, nós podemos perceber que a MV associava a educação à ideia de construção do sistema nacional. Isso não era uma sua particularidade, isso também era possível ser identificado em iniciativas além do estado da Bahia. Esse ideal nacionalista se ligava a um apelo militar, de cunho que nós podemos, no presente, analisar como autoritário, e essa pesquisa é uma pesquisa em andamento que faz parte do meu projeto de pesquisa de mestrado e que, portanto, ainda apresenta apenas resultados parciais. Essas são as minhas referências. Eu agradeço e finalizo.